Ótima tarde, amigos. Sejam bem-vindos a esta reflexão que nos oportuniza relembrar o Evangelho de Jesus. Nesta tarde, o nosso assunto é mortes coletivas. No Livro dos Espíritos, questão 737, Kardec indagou o seguinte: com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores? E a resposta dos benfeitores espirituais: para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição? Temos uma vida e diversas existências. Existência, ora no corpo físico, ora no mundo espiritual. E no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, escolhemos as provas para cada existência no corpo físico. Os nossos projetos, assim, são lá estabelecidos. Cada fase da nossa caminhada, cada desafio, nós estabelecemos. Seria injusto do Pai, que é perfeito, nos proporcionar virmos a este mundo para um resgate em busca do melhoramento espiritual sem um planejamento prévio. Na nossa vida comum, cada jornada que fazemos, cada viagem empreendida, temos um planejamento, sabemos exatamente o momento de iniciar e de finalizar. Como identificamos cada existência terrena como sendo uma viagem, não seria diferente. Por isso, tenhamos a certeza que os projetos da nossa vida são pré-estabelecidos. E na questão 258, também, de O Livro dos Espíritos, onde Kardec questionou, no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? E responder os benfeitores: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. É interessante nós lembrarmos sempre que estado errante, que os espíritos nos falam nessa questão 258 de O Livro dos Espíritos, diz respeito ao local onde permanecemos nos preparando para novas experiências, experiências que vamos ter no corpo físico. E esse estado errante diz respeito somente aos espíritos que lá estão necessitados da reencarnação. Porque espíritos que não necessitem passar por novas experiências físicas não estarão neste estado errante que os espíritos nos ensinam. E nos ensinam também, nessa presente questão, que nós escolhemos o gênero de provas. E o que seria isso? O que seria este gênero de prova escolhido por nós? Como esse planejamento é feito, ele precisa ser detalhado em cada objetivo. E esse gênero de prova que nós escolhemos estarão relacionadas com todas as condições adequadas e necessárias para que estas nossas provas sejam cumpridas. Ou seja, nós escolhemos o local onde nascer, o país, a cidade, a família, a condição social e etc. Nós vamos encarnar exatamente no local adequado para que a nossa prova seja levada a efeito com sucesso. E lembremos também que para essa escolha o livre-arbítrio se faz presente. E nós exercemos o livre-arbítrio tanto na nossa condição como espíritos encarnados, como
quando estamos no mundo espiritual ou mundo extrafísico. E essas escolhas nossas, através do nosso livre-arbítrio, são determinadas pelos delitos que nós cometemos, de acordo com os delitos cometidos no passado. Nós estabelecemos esse programa, esse projeto, e colocamos todas as condições necessárias para cumprirmos delitos, muitas vezes, que deixamos de cumprir em encarnação pregressa. Nós sempre estaremos voltando aquelas faltas que nós ainda não conseguimos cumprir em encarnações futuras, até que possamos cumprir, como nos ensinou Jesus, ceitil por ceitil, para chegarmos realmente à condição determinada pelo Pai. Condição esta de uma perfeição relativa. E podemos ter a certeza de que quando nós retornamos ao mundo espiritual, através da morte do corpo físico, nós não vamos encontrar nenhum tribunal. Ninguém estará nos aguardando para um julgamento. Se Deus, que é o Ser Supremo, o nosso Criador, não faz esse processo, é claro que nenhum outro ser humano, nenhum espírito superior tem essa autonomia e esse direito. Por isso, na verdade, quando nós retornamos, o tribunal que nós encontramos é o da nossa própria consciência. E é esta consciência que pede acerto e correção. E através desta correção necessária que nós nos determinamos, o acerto precisa ser feito. Se houve falta, é necessário corrigi-la. E essa correção só se fará através de outras experiências no corpo físico. E dessa maneira, lembramos também que quando não temos o livre-arbítrio suficiente desenvolvido para a escolha dessas provas, Deus determina que espíritos superiores, que benfeitores espirituais, nos ajudem nesse processo. Isso também é fácil nós entendermos se situarmos como exemplo a nossa própria vida terrena enquanto educadores e pais. Até que os filhos que estão sob a nossa orientação, a nossa responsabilidade, adquiram o seu livre-arbítrio total e o discernimento para serem responsáveis por todos os gestos, nós direcionamos os nossos filhos. A nossa lei nos diz que um jovem, um cidadão, vai adquirir responsabilidade sobre seus atos a partir da idade de 18 anos. Até essa idade, os atos desses filhos têm os pais como responsáveis. Se nós temos esta capacidade de orientar aqueles que estão na nossa responsabilidade até que realmente cumpram com discernimento, com equilíbrio, as suas responsabilidades civis, responsabilidades como pais, como profissionais, etc., não poderia ser diferente. Por isso, os espíritos claramente nos ensinam que aquele espírito que precisa reencarnar, mas que não tem a capacidade de fazer a escolha, essa escolha se faz, então, sob a orientação de benfeitores espirituais. E lembremos também que Jesus nos ensina que nenhum fardo é excessivamente pesado. Podemos ter certeza absoluta que em cada encarnação nós trazemos as provas que podemos e temos a capacidade de cumprir. E no mundo espiritual, onde estamos livres do corpo físico, a nossa visão é mais clara, é mais nítida. Nós temos a condição de enxergar num processo mais amplo. Tenhamos a certeza que dessa maneira as escolhas são justas. Nós não escolheríamos alguma prova acima da nossa capacidade, com toda certeza. Por isso, nos dizem os Espíritos, no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo,
item 6 e 9, aspas. Quando não encontramos a resposta nessa existência, lembremos que se conectam a escolhas anteriores. São, frequentemente, simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar seu adiantamento. Fecha aspas. Lembremos também que todo efeito tem uma causa. Sabendo que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Quando nas nossas dores, problemas, desafios que enfrentamos no dia a dia, as respostas não chegam, apesar de fazermos todos os esforços para melhorar a nossa vida, para melhorar a situação que passamos, lembremos então, como dizem os Espíritos, se a resposta não chega clara para qualquer problema enfrentado, ela estará realmente numa justificativa de encarnação passada. E por que tudo isso se dá na nossa vida, esta necessidade de estarmos encarnando, passando por este mundo ainda de expiação e provas, com tanta dor, tanto sofrimento, tanto desafio, onde o amor ainda não se faz presente, onde vemos famílias em guerras constantes, muitas vezes, países também, porque nós ainda estamos nessa busca. E podemos ter a certeza que estamos ainda nesse êxodo, que significa partida e chegada, em busca de algo que nós temos a certeza que existe e que ainda não conseguimos encontrar. Nós estamos em busca da terra prometida. Que terra prometida é esta? A terra prometida por Jesus, quando nos disse que voltaria para o Pai, mas prepararia para cada um de nós um lugar. E para chegar a esse lugar preparado pelo Mestre, lugar onde habita espíritos puros como ele, que não tem mais necessidade de encarnar, Jesus encarnou e esteve entre nós porque trouxe uma missão, a missão de tornar claro na nossa consciência o mandamento do Pai. Mas nós temos a necessidade de encarnar. E ele, sabendo desse processo que nos cabe ainda fazer, nos deixa essa grande esperança da terra prometida. E nós ainda, espíritos errantes, necessitados de passarmos por experiências no corpo físico para nos esclarecer e progressivamente atingirmos essa perfeição relativa determinada pelo Pai Celestial, precisamos vencer desafios. Desafios esses que são esses nossos desertos interiores em busca dessa terra prometida. Por que ainda estamos nesse deserto? O que nos falta para vencer? Falta-nos a água viva que é Jesus. Nós somos espíritos sedentos dessa água viva. Temos a certeza que ela existe. Precisamos chegar até essa fonte de água viva, mas nos perdemos ainda na caminhada. Muitas vezes não cumprindo as escolhas que nós fazemos, descumprindo a lei do Pai, que nos dá a condição de nos tornarmos melhores. E assim, ainda caminhamos como esses espíritos sedentos. No ensinamento do Cristo, contido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, que é realmente a mensagem trazida pelo Cristo, intitulada Advento do Espírito de Verdade. Advento significa vinda ou chegada. E Jesus, neste item do capítulo 6, nos deixa, na verdade, o seguinte ensinamento, aspas, meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, porque a morte é a ressurreição,
e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Fecha aspas. O que devemos entender como cedro neste ensinamento de Jesus? Cedro, na verdade, é um fluxo contínuo de águas, é um fluxo de águas correntes. Por isso que Jesus situa a necessidade de nós bebermos dessa água viva que é Ele, para atingirmos essa perfeição designada pelo Pai Celestial. E a morte é a ressurreição, como nos ensina o Cristo. E o que seja a palavra ressurreição? Entendemos ressurreição como o ato de levantar-se. Significa a continuidade da vida. Queda-se o corpo físico e levanta-se o espírito para novas experiências. É a continuação da vida que nunca cessa. A nossa vida é imortal, jamais cessará. As experiências encarnatórias cessam. São atalhos dentro desta vida, de acordo com a nossa necessidade. Mas a vida continua sempre inesgotável. E quando a morte acomete este corpo físico, nós vamos ressuscitar, ou seja, nós vamos ressurgir no mundo espiritual. Não é a ressurreição do corpo físico, e sim a nossa ressurreição como espírito. Isso é uma lógica perfeita dentro do que a própria ciência nos ensina. Impossível se ressuscitar um corpo que já morreu, que não detém mais nenhum organismo, nenhuma força física, que não detém mais nenhuma energia vital. Possível essa ressurreição, mas quando entendemos, sob a ótica da doutrina espírita, que realmente a ressurreição é a do espírito que deixa o corpo e assim vai ressurgir no mundo espiritual. E é essa doutrina que nos ajuda e nos auxilia no entendimento de que ressurreição é continuidade da vida. A morte está a serviço da vida. Através dela é que temos a oportunidade de retornarmos ao mundo espiritual, libertos da carne, para novas experiências. A morte é apenas o cessar da matéria física. E entender também que essa ressurreição, na verdade, é o processo de nossa caminhada, caminhada para a condição de espíritos puros, espíritos numa condição de pureza que o nosso mestre já detinha quando esteve entre nós, e que não necessitarão mais encarnar, exceto, como dissemos, em missão, como Jesus. E a morte é esta libertação. No prefácio do livro Nosso Lar, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por André Luiz, Emmanuel, nesse prefácio, fala o seguinte, aspas, a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Fecha aspas. E nesse processo de tantas partidas e chegadas, por que a morte continua sendo um mistério e a maior desgraça para a grande parte da humanidade? Desde o tempo dos homens da caverna, há inúmeros registros sobre a morte, como perda, ruptura, desintegração, degeneração, mas também como fascínio, sedução, uma grande viagem. E certamente, dentro desse aspecto ainda do temor da morte que a humanidade tem, é certamente o que torna ainda esse mistério para muitos, seja o vazio
o sofrimento, a saudade que toma conta dos que ficaram, sensações e sentimentos que se confundem com a dúvida, a incerteza da continuidade da vida, o desconhecimento e o despreparo perante um fato que é o mais certo na nossa existência terrena. Por isso, não é de se estranhar que a morte seja encarada de forma tão desesperadora. É como se o nosso ser querido tivesse sido enterrado ou cremado e nada mais restasse. Mas o Espiritismo demonstra o definitivo triunfo da vida sobre a morte, pois sabemos que morre apenas o corpo físico, para que se liberte o espírito que dele se utiliza como de um veículo em romagem purificadora. E lembremos que a morte é inexorável. A única certeza da nossa vida é a morte. Todos nós um dia morreremos. Por isso, Joana de Ângeles nos alerta da necessidade de que reservemos um tempo para reflexão em torno desse fatalismo certo. Entendamos a morte como uma lei natural, lei perfeita do Pai. E comparemos, para que esse entendimento se torne um pouco mais ameno, aqueles que detêm ainda o temor da morte, que nós somos um prisioneiro. Cada um de nós estamos prisioneiro no corpo físico. Mas, como todo prisioneiro, após cumprir a pena, essa liberdade se conquista. E é isso que nós devemos entender quando a morte de um ente querido chega à nossa vida, que ele cumpriu como prisioneiro a sua pena. E essa liberdade precisa ser conquistada. E vamos entender depois, se amamos esse ente querido, que retê-lo entre nós seria a continuidade de um sofrimento para ele. E quando nós amamos, nós não desejamos sofrimento, nós desejamos apenas felicidade, apenas amor permanente. Por isso, entendamos que é este o processo que a doutrina espírita nos ajuda a compreender. Prisioneiro, que a morte, então, faz com que a liberdade seja conquistada. Lembrando sempre, morre o corpo, para que se liberte o espírito, que dele se utiliza como de um veículo em romagem purificadora. É claro que a dor da perda de um ente querido só se prolongará demasiado naquele que concebe a morte como uma separação eterna. Mas os que acreditam em Deus, que têm fé, compreenderão que a morte é apenas do corpo físico, pois o espírito imortal continua vivo. Citando novamente Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 29, título Morte, nos traz o seguinte ensinamento, aspas, é por essa razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, fecha aspas. Por isso, nas mortes coletivas não há acaso. Ensina os espíritos que escolhemos provas individuais e coletivas. Tenhamos também a certeza de que na desencarnação nunca estaremos sós. A criatura que desencarna nunca está só. Esse termo desencarnar, a doutrina espírita esclarece como a morte. Usualmente, nós vemos os espiritistas, em vez de citar o tema morte, falarem de desencarnação, porque nos traz uma condição mais suave realmente para esse fenômeno, já que desencarnar significa desembaraçar-se da carne. E tenhamos certeza absoluta que tanto em mortes individuais quanto nas mortes coletivas, equipes espirituais atuam para receber aqueles espíritos que retornam à paz espiritual. Cada equipe que tem essa responsabilidade acolhe aquele espírito
para que haja suavidade nesse retorno. Deus é perfeito. Não importa o que nós fizemos enquanto estávamos na carne, se fomos bons ou maus. Quais os delitos que cometemos, quais as virtudes que levamos, todos são assistidos. E depois, é óbvio, como nós citamos, o livre-arbítrio, que é parte da nossa vida, vai direcionar cada um de acordo com o tribunal da sua consciência. Caso haja algum interesse de saber um pouco mais a respeito desse tema, a nós, muito interessante, sugerimos um livro intitulado Quem Tem Medo da Morte, de autoria de Richard Simonetti. Lembrando a questão 737 do Livro dos Espíritos, que iniciamos essa reflexão, onde fala sobre os flagelos destruidores, onde nos ensina os Espíritos que têm eles, por fim, fazer com que a humanidade possa avançar mais depressa, é a perfeição da lei do Pai. A lei de Deus é perfeita. E nós estamos aqui para o nosso avanço individual e coletivo. Quando não conseguimos, como coletividade, avançar, em muitas situações esses flagelos vêm para fazer com que avancemos mais depressa e, principalmente, sendo perfeita a lei do Pai, que em cada flagelo desse tenhamos a oportunidade de buscar algum ensinamento. Assim como o ensinamento individual é parte da nossa vida, senão, para que vir no mundo físico, se não tivéssemos a condição de aprender? O livre-arbítrio, óbvio, nos dá a condição se fizemos ou não esse dever de casa, situando a Terra como uma escola. Nós estamos aqui com a responsabilidade de aprender, pois o aprendizado e o conhecimento vai proporcionar que atinjamos essa evolução espiritual, que sigamos realmente cumprindo os ensinamentos do Pai, e esses ensinamentos só serão cumpridos quando nós realmente colocarmos Jesus como nosso roteiro, quando o Evangelho for a porta de entrada e saída para cada um de nós, experienciando em corpos físicos esses desafios. Até lá, o mundo de expiação e prova será a nossa realidade. E nesse mundo, do qual nós fazemos parte, as provas individuais vêm para que avancemos, assim também como as provas coletivas, quando nós não conseguimos, repetimos, na condição de coletividade, cumprir também a nossa responsabilidade. As provas são escolhidas de maneira individual e coletiva. E quando esse cumprimento referente à coletividade, nas provas que tem como único objetivo fazer com que a humanidade avance no seu aspecto intelectual e religioso, essas calamidades vêm para mexer com a humanidade, para fazer com que a humanidade repense os seus atos. O que nós estamos fazendo enquanto aqui estamos com os conhecimentos adquiridos. E nessa lei perfeita, então, as calamidades vêm acontecendo na nossa vida para trazer a cada um de nós, como humanidade, profundas reflexões e ajustes de novos parâmetros. Relembrando algumas desses flagelos, dessas calamidades, podemos citar o incêndio que ocorreu na Boate Kiss, que foi uma tragédia que matou 242 pessoas, ferindo mais 680 outras, e nessa boate em Santa Catarina, aliás, em Santa Maria, na cidade do Rio Grande do Sul, essa tragédia ocorreu no ano de 2013.
numa madrugada do dia 27 de janeiro, e foi provocada pela imprudência e pelas más condições de segurança no local. E qual o aprendizado dessa tragédia para a humanidade? O aprendizado deixado foi de uma ampla discussão sobre segurança e rotas de fuga necessária em caso de aglomeração no incêndio. E atualmente esse critério para essa segurança em áreas onde há aglomerações é muito mais rigoroso. Para atualmente qualquer estabelecimento poder funcionar, ele necessita passar por uma segurança grande e isso não existia antes. Um outro flagelo que causou mortes coletivas também, que até hoje ainda traz uma comoção grande, foi a barragem em Brumadinho, que ocorreu no dia 25 de janeiro de 2019. Foi o maior acidente de trabalho no Brasil. E em perda de vidas humanas, o segundo maior desastre industrial do século. Foi um dos maiores desastres ambientais da mineração do nosso país, depois do rompimento de barragem Mariana. E o que esse aprendizado, o que nós temos tirado desse aprendizado? Despertou a necessidade de um olhar mais criterioso e sério às políticas de meio ambiente. E atualmente nós estamos experienciando um novo flagelo, um grande flagelo, que vem ceifando inúmeras existências físicas, ou seja, a Covid-19, que pela informação atual da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, já ceifou 750 mil vidas no mundo. E o que esta lição vai nos trazer para o futuro? Certamente será a de olhar com mais cuidado uma ação conjunta entre ciência e poder econômico. E provavelmente a constatação de que não haverá economia sólida sem políticas públicas justas na área de saúde. Concluindo essa nossa reflexão, podemos entender que os flagelos destruidores vêm para avançarmos mais rapidamente na construção do mundo de regeneração que tanto ansiamos. Mas esse mundo só alcançaremos quando o cuidado e amor ao próximo for objeto geral. Sigamos confiantes nos desígnios do Pai Celestial, cumprindo sua vontade e fazendo a nossa parte. Jesus seja sempre o nosso mestre de toda hora. Gratidão pela atenção e paciência de todos. Muita paz.